Bom dia, boa tarde, boa noite. Peraí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, bem-vindo ao canal Sinofilia Sem Censura. Um canal para falar de cachorro e principalmente sem censura. Ah, por mais que eu não tenha a quantidade de seguidores que o pessoal que eu vou citar tem, por mais que eu não tenha o tempo de casa que o pessoal tem, eu eu me sinto na obrigação de falar sobre isso porque um grande problema que tem na sinofilia é quando você não reconhece que a sua realidade não é a realidade dos outros, tá? É... O que eu vou falar envolve três pessoas: o Jairo, quatro: o Jairo, o Bruno do Santa Morte, o cara do Bandog TV, que eu não lembro o nome, peço perdão, eu não lembro nem se ele citou o nome nos vídeos que eu vi, e o Teramoto da Chácara Teramoto. Ah, três deles, dois deles são criadores e três deles são adestradores. Não sei se o Jair entraria como criador, por mais que ele tenha os cães dele, mas enfim, três são, dois são criadores e três são adestradores. Ah, e um ponto que me chamou a atenção e que que fez eu fazer o vídeo é justamente que os três adestradores, vixe, não conseguem reconhecer realidades diferentes, tá? E é disso que vai ser o ponto principal, o foco principal desse vídeo. Pelo que o Teramoto falou, parece que um pessoal do Fila pediu para ele fazer um react em relação ao vídeo do Jairo com o Bruno, do Santa Morte, num trecho onde eles falavam sobre Fila, do qual eles estavam descontentes com Fila. Nesse ponto, acredito eu que qualquer pessoa que tenha uma visão criteriosa sobre cães está descontente. Não uma visão de máquina, de cães máquinas, igual o pessoal do adestramento, igual o cara do Bandog TV tem, tá? Não precisa ter uma visão de cão máquina para você ver que realmente alguns filas, grande parte dos filas estão estragados. Mas isso eu falo em relação à conformação. Não estou falando nos filas em um geral. Enquanto alguns deles estavam falando de fila, por isso que eles falam que não generalizam, eles estavam falando de fila num geral, tá? Cara, como eu falei, eu não tenho o tempo de casa deles, tá? Eu tenho 32 anos, tenho um pouco mais de 10, devo ter uns 12 anos mais ou menos de manejo de cachorro e estudos. Os outros eu não sei quanto tempo tem, mas uma coisa que eu tenho é bagagem de cachorro. Bagagem de cachorro eu tenho, bagagem de parte histórica e de cachorro eu tenho. Tá? Inclusive eu vou falar sobre uma parte histórica também, que o rapaz do Bandog TV acabou citando e não tem nada a ver. Mas bagagem de parte histórica, que é o que eu mais gosto dos cães é a parte histórica deles. Essa evolução, essa coevolução, 15 mil anos de história que tem entre cachorros e humanos, é maravilhoso. E bagagem de cachorro, principalmente cachorro solto, que é uma coisa que a maioria de vocês adestradores não tem, e vocês insistem em falar sobre isso. Uma coisa é você ter o cachorro solto 24 horas, sem supervisão. Outra coisa é você ter um cachorro solto sob sua supervisão. Mas isso talvez eu fale em outro vídeo só. Mas vamos lá. Pediram pro Teramoto para fazer o react. E é um trecho de 10 minutos sobre o Fila. O Jair obviamente já mostrou que ele estava descontente, ele já vem falando há muito tempo que ele está descontente com o Fila. Até eu, que não sou muito fã de Fila, estou descontente. Mas eu reconheço que tem pessoas que têm alguns Filas bons. O Moreno, por exemplo, tem Filas muito bons. E dá pra você ver que o Teramoto não gostou muito. Dá pra ver, cara. Dá pra ver na feição dele. Porque, querendo ou não, acredito que ele tem uma paixão muito grande pelos filas. Muito grande mesmo. Senão ele não tava criando fila. Então acredito que ele ficou realmente descontente. Por mais que eu sempre falo, você tem que ter uma visão criteriosa na sua criação. Uma visão muito criteriosa. Senão você vai andar pro lado errado. Tá? Eu não sou o criador, mas eu estou buscando melhorar os cores.
Se o collie é ruim, eu tenho que olhar pro collie e falar, é ruim. Tá? Principalmente se for referente ao que eles eram antes. Referente ao que eles eram antes, meu melhor collie é um bosta perto do que eles eram antes. Então você tem que olhar de forma criteriosa, cara, pra você conseguir melhorar seu plantel. Senão você vai andar pra trás. Não é essa? Então, deu pra ver que ele tava descontente. Como pessoa eu não conheço Teramoto, mas pelos vídeos dá pra ver que ele busca melhorar. Busca melhorar muito. Eu acompanho ele já há um bom tempo. Acompanho ele nas lives, acompanho ele nos vídeos dele, falando sobre a família, sobre a criação e tudo mais. Eu gosto muito de algumas coisas do manejo dele, muito interessante. Então, eu percebo que ele realmente ama o que ele faz. Ele ama criar os filhos. E ele ficou descontente. O vídeo dele acabou gerando o vídeo do cara do Bandog TV. E o vídeo do cara do Bandog TV que é o meu ponto. Eu vou defender o Teramoto porque, como eu falei, a grande questão é realidades, tá? Cara, a minha realidade não é igual à realidade do Teramoto, que não é igual à realidade do Jairo, que não é igual à realidade do cara do Bandog TV. O que eu preciso para cachorro não é o que nenhum dos três precisa. Tanto que é o meu maior briga com criadores. Entendeu? Tá meio difícil eu formular porque foi muita coisa que foi dita. Mas no primeiro ponto, vamos lá. Foram os impulsos. O cara do Bandog TV falou dos 5 impulsos que tem. 5 drives, vamos dizer assim, vai. Que é separado pelos 5 drives, do qual você trabalha o cachorro. E 3 deles agora não seria interessante eu falar. Falemos só sobre a caça e a defesa, porque foi o que gerou a relação entre caça e defesa, tá? O Teramoto citou uma coisa que, como eu falei, envolve a realidade da pessoa. De que o fila tem pouco impulso de caça, ou nenhum impulso de caça. Nenhum eu acho impossível, todo cachorro tem um impulso de caça, mas enfim, tem pouco impulso de caça e muito impulso de defesa. Nesse ponto, obviamente, todo mundo concorda, quem treina o fila e quem conhece fila sabe disso. Só que o, o Teramoto falou sobre a necessidade disso, sobre você precisar disso. Por quê? Muito impulso de caça pode dar problema para você, que você tem outros animais. O cara do Bom TV disse que não. E nesse ponto eu até comentei lá e eu queria de verdade que ele mostrasse isso. Assim como vocês falam da guarda natural, inclusive é que eu vou citar também. Ixi, treta não, gente. Assim como vocês falaram da guarda natural, que tem que mostrar a guarda natural para vocês, para convencer vocês, apesar que isso não existe, mas enfim. De verdade, mostre pra gente um cão com alta caça, que você falou que seu marido tem alta caça. Mostre pra gente seu cão com alta caça, no meio dos animais, sem a sua supervisão. E simule uma invasão. Seja com humano, com animal, o que for. Simule uma invasão. Se seu cão não reagir aos seus animais primeiro, depois reagir ao invasor, beleza. Beleza. Show. Você fez um trabalho espetacular que nenhum cara do LGD fez até hoje e seria legal você divulgar isso. Mas, por favor, mostre pra gente. Enquanto você não mostrar isso, cão que está no meio de outros animais tem que ter drive de caça baixo. Não adianta. Por quê? Vou mostrar sobre realidades. A minha realidade envolve uma coisa que hoje em dia é difícil, que é o quê? Os animais estarem lá atrás soltos, pastando. Eu agora, por exemplo, eles estão presos, eu estou aqui. Eu parei para gravar o vídeo, mas vou fazer um monte de coisa hoje e daqui a pouco eu vou colocar eles lá atrás. Eu vou fazer um monte de coisa e eu trabalho à noite. Ou seja, eu não tenho tempo de dia para ficar olhando cabra. Minha mulher trabalha de dia e também não tem tempo para ficar olhando cabra. Quando a gente não está trabalhando, a gente está olhando as crianças, que são 3. A gente não tem tempo para ficar olhando cabra. Eu tenho os outros animais para tratar e a gente não tem tempo para ficar olhando cabra. Quem vai olhar minhas cabras? Os cachorros. Numa dessa,
vamos dizer, eu dei pouca comida, sei lá, gastou mais energia do que geralmente gasta, enfim, tá com fome, aciona ali, vai caçar. O que acontece, infelizmente, tá? Ah, vocês soltam os cachorros para caçar? Não, acontece. Eu tenho, meus boulders, infelizmente, já aconteceu várias vezes de eles subirem e caçar para comer. Chega lá com um barrigão desse tamanho porque foi lá e comeu. Tá. Meus collies acabam caçando às vezes também. A gente controla isso justamente para não virar uma bola de neve. Por mais que eles não caçem desesperadamente igual alguns cães selvagens. E principalmente porque eles não caçam igual cães com alta caça, tá? De só matar. Eu tenho uma cadela que infelizmente só mata, então ela fica... Ela não faz parte da matilha, na verdade, ela fica presa. Ela só é solta quando eu fecho tudo. Nós temos portões aqui para fechar, então a gente fecha tudo. Aí ela fica solta. Então assim, acaba acontecendo isso de caçar. Numa dessa, se o meu cão, eu errei o manejo, vamos dizer assim, eu errei o manejo de alimentação, ele gastou mais energia, enfim, e ele resolve, ele tá com fome. Com alta caça ele pode descontar isso nos meus animais e futuramente esconder e começar a fazer isso mais vezes? Pode, pode. Não é incomum relatos de raças que eram raças de pastor, que ficava ali cuidando dos animais e comia o próprio rebanho, tá? Isso devido a impulso de caça ou influência. Então, um alto impulso de caça se tornaria um problema para pessoas da minha realidade, onde os cães cuidam dos animais? Sim, sim, seria um problema. E é exatamente por isso que eu falei para dele mostrar pra gente. Se seu cão tá ali no meio e principalmente ele tá cuidando, seria interessante. Por mais que ainda eu ache ruim para campo aberto. Porque para campo aberto, se seu cão tem alta caça e vem um predador, ele vai correr atrás desse predador até cansar. Se não até morrer, porque já tem cangal que morre atrás de predador. Então o ponto principal, gente. Realidades, tá? A realidade de vocês, adestradores, somente de cães de defesa territorial e defesa pessoal, é completamente diferente de pessoas que precisam de animais no sítio. Ah, eu fiz um trabalho diferente. Show, você tem tempo para isso. Você tem tempo, você tem recursos para isso, principalmente você tem conhecimento para isso, coisa que a maioria das pessoas do campo que precisa de cachorro não tem. Pessoas que fazem trabalhos específicos, de border collies, por exemplo, são pessoas que têm tempo para isso. O cara ou tem dinheiro e acaba criando border collie e aproveita para aprender, gosta de cachorro, aprende sobre cachorro e faz esse manejo, esse treinamento, ou ele simplesmente gosta de cachorro e paga alguém para fazer isso. Eu conheço adestradores que treinam border collies para pessoas que têm dinheiro. Mas vivemos por mais que hoje em dia a produção de animais para corte é maior, ela ainda está fechada em pequenas quantidades de pessoas, tá? Por mais que nós temos grupos familiares que produzem uma certa quantidade de animais, essas pessoas, em relação a antigamente, é muito menor. Antigamente você tinha muito mais pessoas produzindo poucos alimentos, poucos animais. Era normal pessoas com 10 cabeças, 15 cabeças, trocando, vendendo, enfim. E hoje em dia você tem mais, você tem pessoas aí com 1000 cabeças, 1500 cabeças. Ou seja, a produção está maior na mão de menos pessoas. Então naquela época precisava de um cachorro, mais do cachorro do que hoje. E você precisava de um cachorro quase pronto. A real é essa. É onde eu vou entrar na guarda pessoal, na guarda natural depois. Mas você precisava de um cachorro quase pronto. E principalmente você tinha estímulos. Mas enfim, você precisa de um cachorro que tenha ali no meio, com alta caça, vai dar merda. Como eu falei, ou ele pode comer seus animais, ou com alta caça ele vai longe. Um dos critérios que a gente tem aqui muito grande é justamente esse, a alta caça. Se eu tiver um animal, por exemplo, como já me ocorreu invasão de seres humanos, e essa não era para ser a função dos collies, por mais que os collies defenderam, não era para ser a função deles, a gente está estudando outro animal para cá para fazer isso. Tá? A gente está justamente em dúvida do fila, presa canário, cane corso ou pastor de Cáucaso. O pastor de Cáucaso russo seria excelente para isso. Por mais que os do Brasil não estão me agradando muito.
Mas enfim. E a minha maior preocupação é justamente se no momento que eles estão ali para defender a casa e acontecer deles verem o predador, se eles vão atrás não vão parar. Como eu falei, não é incomum cangal ter ataque cardíaco de tanto que ele corre atrás do predador. Não é incomum, cara. Cangal morrendo atrás de lobo. Ah, foi péssima seleção. Não, é alta caça. Ele não para, ele não vai até um limite. É o meu desespero pelos cães LGD aqui no Brasil, porque vai dar merda, gente. O pessoal não tá acreditando. Meus cães vão até um limite. Eles sobem aqui no máximo 800 metros. Foi embora o predador, parou, voltei. Eu não preciso nem chamar. Enquanto eu tenho certeza, se eu tivesse um molosso com alta caça, ele ia embora. Que é o que acontece com a mestiça de molosso que eu tenho aqui. Se ela vê um animal, ela vai embora. Já aconteceu 2 vezes eu ter que pegar os boulders para rastrear ela. A alta caça para realidade de pessoas que vivem em campo aberto é um problema. É um problema. Então, como eu falei, se o rapaz do Bandog TV conseguiu isso, mostra pra gente que vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Então, nessa parte do Teramoto, ele não está errado. Até agora ele não está errado. Filas com alta caça dá merda. Dá merda. Ele tem que ter a caça, óbvio. Mas não pode ser alta. E aí, gente, eu acredito que o vídeo vai ficar longo, tá? Então, calma. Aí vamos para outras partes que ele falou. Ele falou das simulações. Concordo 100% e é o que eu mais critico. Gente, pelo amor de Deus, você falar que cachorro não reconhece bite, puta que pariu. Cachorro é burro esse ponto? Não é. Cachorro reconhece bite. Ele falou sobre o bite oculto, concordo pra caralho com isso. Tem que ter um bite oculto, velho. Ele falou sobre o tipo de invasão, o cara chega lá gritando. Aaah! Cara, que retardado vai invadir tua casa assim? Se é pra fazer a simulação, faz simulação decente. Como ele falou, e eu concordo pra caralho. Você vai esperar um tempo, pede pro dono sair, sei lá. Acontece muito aqui, cara. Minha mulher me fala, os cachorros mudam d'água pro vinho quando sai. Aí, simulação certa. Porra, pede pro dono sair, espera um tempo, dá uma olhada, como se fosse um invasor mesmo. Dá uma olhada, entra na miúda, vai devagar. Vê se o cachorro consegue te rastrear. O bite tem que estar oculto, velho. O bite tem que estar oculto. Não adianta. Falar que o cachorro... fazer a simulação porque o cachorro... Tô cansado de ver cachorro treinado que quebrou. Quebrou. Quando recebeu a pancada mesmo, seja de invasor ou em simulação mais forte, pancada mesmo, quebrou, cara. É uma coisa que eu valorizo muito, são cães que têm tendência... Que tem tendência não, cães que são treinados, né? Porque a tendência em si é meio difícil. Cães que aguentam a dor, é essa. Seja ela natural e depois você vai aprimorando, ou seja ela treinada mesmo. O cão tem que aguentar a dor, velho. Tem que aguentar a dor. Eu não vou falar o que eu faço porque vai me prejudicar, mas o cão tem que aguentar a dor, cara. O cão tem que ter uma resistência alta à dor. No dia que eu vi o vídeo do Bandog TV, eu acabei vendo outros vídeos dele, ele falou sobre a Mari dele, eu fui atrás da Mari dele, realmente é uma máquina do caralho. 2 negros lá, ó. Porrada e o cachorro tá lá, mano, atacando. Porra, trabalho maravilhoso pra guarda. É o que eu tanto critico. Por mais que eu não estou na guarda, eu quero o melhor para os cachorros, velho. E o trabalho dele com cachorros em defesa territorial e defesa pessoal, pelo menos nos vídeos, tá maravilhoso. Porque nos vídeos dá pra você ver quando o cachorro só tem caça. O cachorro tá brincando com o bite. É pro cachorro ter prazer fazendo isso? É, mas não ao extremo, ao ponto de que é só uma brincadeira. O cachorro tem que aguentar a tensão. O cachorro tem que aguentar a pressão, cara. Aí eu sempre falo isso, é o povo falar, mas a pressão psicológica do cachorro é treinada. Não é, mano, não é. Treina um lutador só na pressão psicológica, só na pressão psicológica. Aí um dia ele leva um murrão de verdade no nariz e quebra o nariz dele. Foi inclusive o motivo que eu parei com boxe. Eu adorava boxe, cara.
Eu lembro do meu instrutor falando, cara, você vai ter que quebrar o nariz. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, numa luta de verdade, se tu quebrar o nariz no meio da luta, tu vai parar. É verdade. Eu continuei o boxe sem fazer isso, porque eu não ia lutar profissionalmente. Mas, cara, é verdade. No meio de uma luta, tu quebrar o nariz, tu para. O cachorro vai ser a mesma coisa. No meio de um invasor entrou, o cara começou a sentar a porrada no cachorro. Doeu demais, o cachorro vai parar. Não é incomum isso. Não é incomum. Seja com cachorro não treinado ou com cachorro treinado. Não é incomum. Então, por causa disso, ele falou sobre a parte da defesa e tudo. E ele até falou sobre a parte da criação do Teramoto. Nesse ponto também tem que definir o que é Teramoto. Nesse ponto, na verdade, envolve a criação e os cães máquinas, tá? A criação é voltada para pessoas que precisam de máquinas? Não. A criação é voltada para pessoas do adestramento? Não. A criação é voltada para pessoas comuns. E ele falou sobre um ponto de hierarquia, que eu já reparei nisso, mas eu nunca avisei, nunca falei nada nos vídeos do Teramoto, porque para mim realmente não precisa. Acredito, um vídeo meu que eu fiz, inclusive, o Bud veio frente a frente comigo e foi uma disputa. E eu avisei sobre essa disputa. Acontece isso com o Teramoto, por mais que as pessoas olhem e achem bonito, é uma disputa. Só que é uma disputa que não vai causar um problema para ele. Tá? Ele consegue manter no limite ali. E ele não precisa demonstrar hierarquia sem necessidade, entre aspas, porque na visão popular acaba ficando uma coisa meio, como pode dizer, complicada, fica meio uma visão ruim, vamos dizer assim, vai, não sei uma palavra melhor, uma visão ruim. Por quê? As pessoas não conseguem olhar com critério o que é uma hierarquia e disciplina, tá? As pessoas comuns não conseguem olhar isso. Ah, nós precisamos mudar a visão das pessoas? Precisamos, mas não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Precisamos de mais pessoas como o Jairo, que a forma como ele faz os vídeos, de uma forma mais simples, para as pessoas, mostra para elas como elas devem agir com o cachorro. E isso é interessante. Só que a pequena parte da população que viu os vídeos dele, dá o que? 10%? 5%? Bem menos? Não sei. Então assim, vai demorar demais pra gente mudar a cabeça das pessoas. E se vocês acham que ele se prejudicar na criação para mudar as cabeças das pessoas é legal, não sei. Não sei se isso é uma boa. Então assim, temos que mudar a cabeça das pessoas. Sim, mas não vai ser da noite pro dia. E isso envolve realidades e justamente essa parte de máquinas. Se vocês produzem cães máquinas, eu reparei nisso. Eu já falei dos cães do Bruno. Eu vi uns 3 cães do Bruno que eu vejo real agressão. O cachorro lá, tipo, focado no cara. Lá. Aí quando o cara vem, ele vai lá, morde, o cara solta o bite, o cachorro vai de novo em cima dele. Perfeito. Isso é um cachorro máquina. Assim como o cara do Morgan TV falou que ele manda real pro Bruno, fala, ó, esse cachorro tá ruim, esse cachorro não presta, se liga desse cachorro, esse cachorro aqui é bom pra caramba, e que não sei o que. Legal, isso é muito bom pra produzir máquinas. Mas as pessoas comuns precisam de máquinas. Vou dar meu exemplo de novo. Como eu falei, meus collies já morderam pessoas. 2 vezes ocorreu invasão de pessoas, não foram de animais, e meus collies morderam. Eles não possuem treinamento. Não é guarda natural, pelo amor de Deus. Eles não possuem treinamento humano, tá? Pra ficar mais fácil. E por mais que o Bud morde de boca cheia, eu vou falar sobre isso depois, calma, sobre boca cheia, por mais que não tenha um treinamento humano. Certeza que a mordida dele não foi tão forte, tão poderosa, igual o Mali do próprio cara do Bandal TV. Mas ele foi efetivo. Efetivo pelo menos ao ponto. Foi uma invasão de um pedreiro que estava cuidando de uma casa aqui. Minha mulher, a gente estava deixando a bicicleta do lado de fora. Ele viu a bicicleta do lado de fora, esperou eu sair e tentou entrar pegar a bicicleta. Tá? Até aí nós não sabíamos quem que era, depois a gente acabou descobrindo. Deu um rolo, o engenheiro se envolveu, demitiu o cara, enfim.
Só que, assim, não deve ter sido uma mordida tão forte, mordidas, obviamente, tão forte, igual os cães que vocês produzem em máquinas. Porém, foi efetivo. Efetivo ao ponto de que o engenheiro chegou pra gente e perguntou: caramba, qual cachorro mordeu ele? Porque ele tá bem machucado. Entendeu? Foi efetivo. Uma coisa que eu prezo, que eu acabei de falar sobre a tolerância à dor, o cão aguenta a dor. Esse mesmo cara tentou invadir, na verdade, 2 vezes. A primeira ele tentou, não conseguiu. A segunda ele tentou invadir com faca. Faca de cozinha, mas enfim, faca. Chegou a cortar a pata do Bud, enfim, mas ele preveniu também e não conseguiu invadir. Tá, ele foi efetivo. Ele foi efetivo. Então eu te pergunto, pessoas comuns, eu sou uma pessoa comum, pessoas comuns precisam de cães máquinas? Pessoas comuns vão saber lidar com cães máquinas? Entendeu mais ou menos? Eu, por exemplo, falo muito da prevenção, tá? Prevenção. Como eu sempre falo, dessas invasões de humano que teve. Se eu tivesse molosso aqui, como eu já tive molosso, eu já tive molossos aqui antes de ter os coles, se eu tivesse molosso, não teria invasão. Tanto que antes de eu ter os coles, que eu tinha molossos, eu tinha pitbulls, mestiços de pitbulls, tá? Não é o pitbull tradicional. Eu tinha mestiços de pitbulls, enfim, cães que mostram medo. É uma cultura de mostrar o medo para o ser humano. O ser humano ter medo, por exemplo, o ser humano ter medo desses cães, pela aparência. Eu não tinha invasão. Eu não tinha. Se o cara olhasse o cachorro tava lá, um puta de um molossão lá, o cara já recuava. A guarda preventiva é excelente. Excelente. Por que não